Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa rápida apresentação do Alquimia da Indução, o mais completo curso de aprimoramento na descrição e indução de técnicas do yoga. E eu queria começar a nossa apresentação contando uma rápida história que me aconteceu há muito tempo atrás, quando eu fazia uma formação, uma graduação em educação física. Em um determinado momento, em uma determinada das fases, iria ministrar uma aula para a gente um doutor em educação física. Eu lembro-me que a expectativa era muito grande. E esse professor, então, chegou e entrou na sala de aula sem olhar ninguém, pousou sua bolsa, sua pasta em cima da mesa, fez a chamada sem olhar nenhum dos alunos que pela primeira vez ele contactava e imediatamente virou de costas e começou a apresentação da sua matéria. E nós ficamos chocados, primeiro pela antipatia do professor e depois porque o tema era muito espinhoso e nós tínhamos muita dificuldade de entender. Mas ele não tinha a menor preocupação em saber se nós entendíamos ou não do que ele sabia e do qual era a sua formação. Ele era uma pessoa que tinha muito conteúdo, mas nenhuma forma. Então, nós não conseguíamos aprender com ele. E é uma preocupação que nós temos que ter com os nossos alunos, porque eles precisam aprender com a gente. Eles precisam entender a nossa comunicação. Eles precisam saber executar corretamente o que nós pedimos para eles. E é isso que o Alquimia da Indução quer oferecer para você. Quais são os grandes desafios dos profissionais de yoga hoje e sempre? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, é a fidelização do seu aluno. Nós não gostamos quando um aluno vai embora. Isso nos frustra em todos os aspectos. Emocional, porque parece que nós não somos um profissional tão interessante assim, e a questão econômica também pega. Então, como é legal um aluno que permanece satisfeito com o nosso trabalho por não muitos e muitos anos, mas muitas e muitas décadas. Eu tenho alunos que estão comigo há mais de 3 décadas. Depois, a concorrência. Não só aumentou muito o número de profissionais em qualquer bairro de qualquer cidade desse Brasil ou fora do Brasil, nas mais variadas modalidades de yoga, como estão o tempo todo se aprimorando, obrigando-nos a nos aprimorar, que é uma coisa muito boa. Depois, há uma tendência nossa a repetir sempre as mesmas aulas, não oferecer variação. E isso é uma coisa fundamental para manter o interesse do nosso aluno. E a outra coisa que eu sinto que falta aos nossos profissionais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é planejamento. O que é que nós vamos ministrar neste mês, nesse semestre, nesse ano? É possível fazer isso. E quais são os grandes desafios do praticante dedicado? O primeiro dele é a estagnação. Ele não aprende nada. Ou seja, ele não tem a sensação de que ele está evoluindo. Ao contrário, de que ele está parado no tempo porque a aula é sempre a mesma. Depois, a aula, por ser a mesma, é muito monótona. Ele já sabe o que ele vai aprender na aula que vem. É igual a que foi na aula anterior. Isso desestimula e faz com que os nossos alunos nos abandonem. Depois, falta de estímulo à autossuperação. Já que são as mesmas técnicas, não existe um domínio de técnicas mais avançadas que instiguem um espírito de desafio nos nossos alunos. E não são só os nossos alunos. Todo mundo gosta de um certo desafio. E redução da ampliação de cultura específica. Nossos professores acabam confundindo yoga com atividade física. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma filosofia prática de vida. E é por isso que tem as técnicas que visam podermos alcançar o estilo de vida proposto pelo yoga. Então, precisa ter conteúdo. O professor, a professora precisam ter conteúdo. É algo que nós queremos oferecer para você no Alquimia da Indução. O Alquimia da Indução é um curso de aprimoramento de descrição e indução das técnicas do yoga. Quando eu falo descrição, é detalhar a descrição de uma torção, de um respiratório, de uma meditação,
de uma purificação, de uma visualização, de uma forma que capture a atenção do seu aluno, que ele consiga executar exatamente aquilo que você quer. E quando eu falo de indução, refere-se de que maneira eu vou aplicar o ritmo, o timbre, o volume e o temperamento da minha voz para cada feixe de técnicas do yoga. Para cada um deles, temos um ritmo diferente, temos um timbre diferente, um volume diferente e um temperamento de voz diferente. Esse curso, o Alquimia da Indução, é um curso direcionado aos professores de yoga de qualquer modalidade e alunos em formação profissional que desejem desenvolver a habilidade de capturar, literalmente abduzir a atenção do seu aluno ou aluna em aula. Porque se nós não conseguimos capturar, por isso que precisa ter descrição e indução, para que a pessoa fique absolutamente vidrada na sua aula. Esse é o grande desafio que o Alquimia da Indução, que é essa lacuna na nossa formação, que o Alquimia da Indução quer preencher. Com a Alquimia da Indução, nós vamos oferecer aulas mais ricas em variação de técnicas, induções mais inspiradoras e envolventes, uma abordagem de uma gama mais ampla de temas e não sempre a mesma aula igual todas as vezes. É interessante que tenhamos temas diferentes, né? Por exemplo, a aula que vem nós vamos falar sobre sutilização do karma. Uau! Sutilização do karma? Como é que esse professor e a professora vai fazer links entre sutilização do karma e pranayama, sutilização do karma e asana, sutilização do karma e samyama e assim por diante, né? Nós damos várias dicas, não só apresentamos sugestão de mais de 30 temas diferentes para você abordar nas suas aulas, mas também o que é que você pode fazer para que possa fazer os links, né? Que é fundamental. Além disso, oferecer ao seu aluno um aprimoramento ascendente no seu desempenho, de maneira que ele sempre perceba que você, como professor, como professora, como instrutor, como instrutora, estão oferecendo coisas mais avançadas. Você sempre oferece uma variação mais avançada de qualquer coisa. Estimula o seu aluno a dominar coisas mais avançadas. Olha, fulano, você está fazendo essa torção, esse Matsyendrasana, mas por que você não coloca o braço assim, a perna assim? Mas dá para fazer? Dá. Deixa eu te mostrar aqui. Aí você vai lá, corrige. Uau! Você olha e percebe que o praticante está desempenhando abaixo do seu potencial. É importante estimulá-lo à ampliação do seu desempenho. Aulas com mais conteúdos conceituais. Porque não é atividade física, né? É uma filosofia prática de vida. Por ser prática, tem técnicas. Mas nós temos, o objetivo é conquistar um estilo de vida mais inteligente, é ampliar a consciência, é desenvolver o autoconhecimento. Então nós precisamos ter conceitos. Você, por exemplo, escolhe um determinado tema, como por exemplo, Sankalpa. Você começa a sua aula apresentando conceitos sobre Sankalpa. O seu aluno vai dizer, uau, meu professor, minha professora conhece sobre o tema. E depois, durante a aula, faz os links para que o aluno consiga associar o conceito de Sankalpa com a prática que ele está executando. E são muitos temas, como, por exemplo, sutilização karma, como Sankalpa, como Vassana e Samskara, como Dharana, então, uma infinidade de temas diferentes. E com isso, você terá alunos antigos e novos muito mais satisfeitos nas suas aulas e, portanto, uma coisa que é importante, fazendo renovação de planos de mensalidade, porque, afinal de contas, esta é a nossa profissão. A quem é destinado o Alquimia da Indução? Em primeiro lugar, alunos em formação em yoga que desejam aprimorar seus conhecimentos didáticos e pedagógicos. É tão interessante quando das provas nas federações da nossa metodologia, é muito interessante. Quando a pessoa está fazendo a prova e conduzindo sua aula, a banca normalmente assim, mas você fez o Alquimia da Indução com o professor Jorge Marengo, né? Porque a aula fica muito diferenciada. Também é direcionada a instrutores de qualquer modalidade de yoga que aspiram a enriquecer seu acervo de técnicas e aprimorar a indução das suas aulas. Nós sempre temos o que aprender, concorde comigo. Mas uma coisa muito curiosa que eu observei é que,
praticantes apaixonados pela prática também querem participar, porque uma grande parte da aula é aprofundamento de conceitos técnicos fundamentais, e com isso eles ampliam a cultura geral sobre a execução de técnicas e conceitos do yoga fundamentais. O evento, esse curso, Alquimia da Indução, eu já ministrei ele em muitos lugares diferentes, no Brasil, América Latina e Europa. Esta modalidade que está sendo apresentada nessa gravação aqui são de 10 encontros online, com 40 horas de curso. 40 horas de curso mínimo, fora para aqueles participantes que desejarem desenvolver texto e fazer gravações para que eu possa avaliar, essas 40 horas quase dobram, mas fica a questão de cada participante. Nós garantimos, no mínimo, as 40 aulas de curso. Qual é a ideia do Alquimia da Indução? Em primeiro lugar, é um curso divertido. A maneira como eu construí o Alquimia é para que seja algo que seja sempre instigante, que divirta, que você aprenda de uma forma leve e gostosa. Depois, participativo. É muito chato ficar uma pessoa falando durante 4 horas e você só ouvindo. Não, absolutamente. O Zoom permite que eu puxe você para participar do curso com contribuições, com sugestões, com ideias. Tem muita troca de ideia, tem muita reflexão para que o participante também se sinta efetivamente parte do Alquimia da Indução, tornando o curso muito mais interessante. Porque às vezes um ponto de vista de um participante é o mesmo do outro, só que ele estava meio tímido para falar e o outro colocou. Então tem muitas trocas de ideias, momentos de reflexão e muito treinamento descritivo e indutivo, que é o espírito do Alquimia da Indução. Basicamente, como é que funciona o curso? São 10 encontros, em cada um nós vamos trabalhar um tema. Vamos trabalhar a abertura de aula, depois mudra, depois puja, que são as retribuições de energia, mantras, que todo mundo sabe o que é, pranayama, kriya, asana, yoga nidra, samyama e depois uma revisão final. Em cada um desses encontros, com mais ou menos em torno de 4 horas, nós vamos aprofundar os conceitos fundamentais de mudra, de puja, de mantra, assim. Quais são os conceitos que já existem? Como é que a gente pode aprofundar? Inclusive instigando os professores e futuros profissionais a pensarem fora da casinha sobre esses temas. Porque há mais do que pensar conceitualmente a respeito dessas técnicas. E nós apresentamos algumas percepções, algumas visões bem interessantes sobre cada um desses temas. Depois, estudo de variação de técnicas, para que depois possa aplicar em aula. Elaboração de textos descritivos que você faz em casa, às vezes é solicitado na própria aula, textos curtos, para que você aprimore a capacidade descritiva. Estudo de roteiros descritivos. Nós temos um passo a passo na maneira de descrever cada técnica dentro de cada feixe de técnica, que fica muito mais fácil para os alunos iniciantes, então, para aqueles que estão em formação, é sensacional. Mas o que eu observo é que mesmo instrutores experientes aprendem muito com esses roteiros descritivos e muito treinamento de descrição e indução. Nos 10 encontros, em torno de 4 horas, neste Alquimia da Indução que nós vamos ter agora, o curso começará às 9 horas e irá até às 13 horas aos domingos. Para os que quiserem estar presencialmente, para que a gente possa corrigir sua indução e sua descrição. Se não, depois pode assistir às gravações tranquilamente. Qual o tipo de resultante mais marcante oferecido para o curso para aqueles profissionais que forem participar do Alquimia da Indução? Aumento do repertório das técnicas corretivas. Isso é algo que a gente pega muito no pé. Como é que o instrutor a instrutora deve aprimorar? Tem dicas muito valiosas de técnicas corretivas coletivas. Habilidades em modulação da voz para os diferentes conjuntos de técnicas do yoga. Ou você acha que a descrição da abertura da aula ela tem o mesmo timbre de voz, o mesmo ritmo, o mesmo temperamento, o mesmo volume do que quando você descreve asana ou quando você descreve meditação? São coisas completamente diferentes, com ritmos completamente diferentes. Nós vamos estudá-los.
aulas muito mais envolventes e capazes de fidelizar o praticante, expansão do seu vocabulário, que isso é uma coisa importante, né? Senão o instrutor vira um instrutor de técnica. É muito ruim isso. Ele precisa, na minha opinião, o instrutor tem que desenvolver uma cultura mais ampla. Aperfeiçoamento da habilidade em descrever as técnicas de forma mais efetiva, aprimoramento das técnicas de indução, aperfeiçoamento da comunicação e ampliação da cultura geral. Então, você não sobreviverá mais com o mesmo instrutor, a mesma instrutora depois do Alquimia da Indução. Você será ainda melhor. E o que é que o seu aluno, depois de você ter realizado a Alquimia da Indução, o que é que ele vai perceber, o que é que vai mudar nas suas aulas para melhor? As aulas estarão mais enriquecidas com uma variação maior de técnicas. A condução da sua prática será mais inspiradora e envolvente. Você oferecerá práticas com uma gama maior de temas diferentes uns dos outros. Seus alunos perceberão a sua própria evolução e uma constante melhoria no seu desempenho das técnicas. As aulas oferecerão um maior conteúdo conceitual, que eu acho da maior importância. Seus alunos ficarão mais curiosos sobre o que você apresentará de interessante na próxima aula. E isso mantém ele, assim, bom, minha professora, cada vez que eu vou dar, até porque você, inclusive, é uma sugestão já do curso, você manda um WhatsApp para eles, ou um e-mail, ou seja o que for, a sua forma de comunicação com seus alunos, dizendo: nossa próxima aula terá como tema o domínio maior sobre os pranayamas, ou a aplicação do pranayama sobre isso, ou o tema Vasana e Samskara, e assim por diante. Opa, uma coisa nova, não é a mesma coisa sempre. Seus praticantes notarão que você é um instrutor, uma instrutora diferenciados em relação à concorrência. Você tem muito mais conteúdo. Tanto alunos novos quanto antigos vão se sentir muito mais satisfeitos, porque estão evoluindo. Percebe a sua preocupação com deles evoluírem. E quais seriam os bônus que o Alquimia da Indução oferece? Dependendo do ticket que você compre do ingresso, se ele for bronze, se ele for prata ou for ouro, ele terá mais ou menos bônus, mas sempre ofereceremos bônus. Então, o primeiro deles, que todos têm direito, 1 mês do Alegria do Sadhana, aulas online comigo, todas as sextas-feiras, do meio-dia a 1h30 da tarde, porém, ao vivo online. Mas se você não puder participar, depois elas ficam gravadas. Nós temos quase 200 aulas gravadas, avançadas, para que você possa se inspirar para desenvolver temas para suas próprias aulas. Depois, o curso Alquimia da Indução também, para todos os ingressos, todas as modalidades de ingresso estão incluídas. O curso da Alquimia da Indução fica disponível no Zoom por 6 meses para você. E todos os participantes, também independentemente do ingresso adquirido, todos terão direito a uma consultoria para alinhamento do sadhana pessoal. Eu estimulo muito que todos nós tenhamos um sadhana pessoal, que a gente vá desenvolvendo e aprofundando. E aí eu dou dicas muito preciosas a respeito disso. Dependendo do ticket que você adquire, estará incluído o livro 50 aulas práticas do yoga antigo, que você recebe em território nacional sem nenhum custo de correios. Todos receberão a apostila contendo textos e roteiros de cada anga. Dependendo do ticket que você adquirir, um pôster da coleção Asanankin, e todos receberão certificado de conclusão de curso emitido por docente. Então temos bastante bônus a oferecer no Alquimia da Indução. Vai depender do tipo de ingresso que você adquire. E será que o curso oferece algum tipo de redução do valor? Como esta gravação é uma gravação de apresentação genérica, que atemporal, independentemente da data, por isso que eu não apresento na gravação a data e por isso que eu não apresento o valor, porque dependendo do período, esse valor vai mudar. Mas, independentemente da data do evento, se é nesse ano, no próximo ano, daqui a 3 anos, nós temos a filosofia de oferecer, sim,
redução do valor à vista, 10% de redução para qualquer um dos planos, seja o bronze, o prata ou o ouro, no Pix, ou existem datas com redução de 5% para pagamento parcelado antecipado, né? Então tem uma data que você começa a pagar antecipadamente, mesmo que parceladamente, e você tem 5% de redução. Legal, né? Informações e inscrições. Para maiores esclarecimentos, eu peço que você entre em contato com o Rafael. Rafael, 55 é o nosso prefixo, para quem não mora no Brasil, 48 99200 6022. 99200 6022 para esclarecer qualquer dúvida. Mas se você não, eu já quero fazer o Alquimia da Indução. Então você acessa o nosso site www.jorismarengo.com, repetindo, www.jorismarengo.com, clica em consultoria e lá você clica em Alquimia da Indução, que lá tem os planos de pagamento para que você já possa fazer imediatamente a sua inscrição. E fica aqui uma reflexão final que também é um desafio. O grande desafio de um instrutor, de uma instrutora de yoga, é conduzir uma aula com tal maestria que, sem demonstrar nenhuma técnica, mesmo um aluno iniciante compreenda e execute perfeitamente a sua descrição. E caso esse instrutor não utilize música, seus alunos não sentirão falta, tal a habilidade do primeiro em capturar a atenção do praticante. Vamos lá? Coloco esse desafio para você. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha se sentido motivado, motivada. Será um prazer inenarrável ter você presente no nosso próximo Alquimia da Indução. Um forte abraço e logo nos veremos.